E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo a continuação da teoria. O que teria acontecido se Ichigo descobrisse seus poderes desde criança? E para você que caiu aqui de paraquedas, recomendo que veja as partes anteriores para entender a história. Agora, com isso dito, vamos continuar. Ichigo, depois de sua luta contra Aizen, acabou perdendo seus poderes ao usar o Getsuga Tensho final, mas ainda teria a capacidade de ver espíritos. E desde então tudo seguiu em paz, com 1 ano e meio se passando. Agora, em seu 3º ano do ensino médio, Ichigo frequentava as aulas como deveria. "Ei! A minha bolsa!" gritou um cara que estava perseguindo um bandido. Ichigo olhou a cena enquanto caminhava até a sua casa com seus amigos. Outro incidente. Ichigo correria também perseguindo o bandido e, chegando perto, lhe daria um soco, fazendo ele cair no chão. Ichigo pegaria a bolsa, entregando novamente para o cara. "Que tal eu pagar um lanche para você como forma de agradecer?" exclamou o cara, e o Ichigo simplesmente recusa, porque pelo sujeito já querer o arrastar para algum lugar tornaria tudo suspeito. "O meu nome é Ginjo Kugo, eu preciso conversar com você." Ichigo se vira ao ouvir a apresentação do rapaz que havia ajudado. "Vocês podem ir na frente, vamos conversar em um local ensolado." Ginjo, ao escutar Ichigo, acena com a cabeça enquanto começa a andar, e os amigos de Ichigo vão indo embora, agora no local mais ensolado da cidade de Karakura. "O que você quer comigo?" questionaria Ichigo, e o Ginjo só tiraria de sua jaqueta algumas fotos e jogaria em Ichigo, que pegaria elas com as mãos e olhando. "Não conheço esse cara, o que você quer de fato?" "Tirou foto até de pessoas que conheço, os meus pais e até minhas irmãs." Ginjo ficaria levemente surpreso pela reação controlada de Ichigo, esperando que ele fosse ficar preocupado ou algo do tipo. "A primeira pessoa que você viu se chama Tsukishima Shukuro, ele é um Fullbring e tá atrás de eliminar todos que você ama. Uma coisa que você provavelmente não sabe é que ele acabou deixando Ryushida em um estado grave no hospital." Ginjo olharia seriamente para Ichigo, e o mesmo encara Ginjo de volta. "Certo, você vai ter que me explicar o que é um Fullbring, e você não parece um simples humano." respondeu Ichigo, e Ginjo entrega um cartão da X-Kyo-Ocean. O Ichigo pegaria e se vira começando a andar, já entendendo aonde Kugo queria chegar. Porém, assim como Kugo havia alertado Ichigo, o Tsukishima apenas teria aparecido deixando um olovo atacar a irmã mais nova de Ichigo, a Yozu. "Yozu!" gritou Ichigo vendo Olovo segurando sua irmã, e ele olha em volta pegando uma barra de metal e começando a usar ela, batendo na máscara do Olovo. "Não posso vencer o Olovo como estou agora, mas por enquanto vou fazer ele apenas recuar e vai recuperar seu senso de humanidade por um curto período de tempo." Apesar de estar quase sem seus poderes, Ichigo ainda assim, graças à sua experiência de combate, saber e aos padrões dos movimentos do Olovo, dessa forma conseguindo executar perfeitamente a sua estratégia de acertar a máscara do Olovo, o que faz ela se quebrar um pouco e o Olovo gritar de dor, jogando a Yozu para cima. "Droga, o Olovo jogou a Yozu muito alto, não vou conseguir chegar a tempo para salvá-la." Ichigo olhava para cima enquanto corria atrás de Yozu no ar numa tentativa desesperada de salvar ela do impacto. Entretanto, Kugo apareceria salvando Yozu e pousando-a, colocando no chão. "Essa foi por pouco, eu te falei, Ichigo." Ao perceber que não teria outra escolha, o Ichigo acabaria aceitando usar o cartão dado por Kugo anteriormente para despertar seus poderes Fullbring. Em seguida, alguns dias se passariam e Ichigo teria passado por todo o treinamento dado pela X-Kyo-Ocean e pelo próprio Kugo. "Pronto, fui capaz de manifestar meu Fullbring completamente, eu tenho que dar um fim no tal do Tsukishima." pensou Ichigo consigo mesmo, e começa a usar o Light Fring, uma habilidade de Fullbring que lhe permite impulsionar pelo ambiente. Dessa forma, Ichigo começa a rodar Karakura à procura de Tsukishima. "Eu estou bem aqui, Ichigo Kurosaki." Tsukishima daria um leve sorriso e Ichigo sacaria sua espada, começando uma luta em que Tsukishima estaria levando a pior. Ichigo daria um chute numa pedra, levitando e usando de escudo para um ataque que teria vindo de seu ponto cedo. Que pena, não conseguia acertar ele mesmo com sua ajuda, Tsukishima.
Kugo finalmente se revelaria. Ishigo, vendo aquilo, apenas continua chutando mais pedras, as levantando, montando um golem de pedra. Você aprendeu bem a moldar a alma das coisas a seu favor, apesar de não ter sido o foco de seu treino. Comentou Kugo, e ele juntamente de Tsukushima partiriam para cima de Ishigo. Todavia, o golem de pedra atacaria Tsukushima, que estava pressionando seu oponente. Reforcei o golem com o meu Reiatsu, você não conseguirá destruir ele tão facilmente. Ishigo continua combatendo Kugo, trocando golpes de espada, até que de forma repentina, Ishigo seria perfurado por trás, e a responsável por este ato seria Rukia com uma espada brilhante. Uma explosão de Reiatsu ocorre. Ishigo estava com sua roupa de Shinigami, só que um pouco diferente, e sua Zanpakuto característica em mãos. Ishigo, há quanto tempo? A espada usada foi uma compensação da Sociedade das Almas. Por você ter ajudado a derrotar a Izen, ela foi imbuída com um pouco do Reiatsu de cada capitão. Ishigo estava surpreso ao escutar o que Rukia havia dito, e sorri enquanto desvia de um golpe do Kugo sem dificuldade. De nada, eu só vou acabar com esses palhaços. Ishigo colocaria sua Zanpakuto em sua frente, apontando ela para Kugo. Há quanto tempo não digo tal palavra? Bankai. Com isso, Ishigo liberaria sua energia espiritual numa grande quantidade. Graças a esse aumento repentino de poder, até mesmo o golem ficaria mais forte, derrotando Tsukishima com um soco. Ishigo Kurosaki. Kugo gritaria, e Ishigo só respira profundamente, enquanto apenas com um balançar de sua Zanpakuto faria um corte no ar que acertaria Kugo, cortando-o ao meio. Após a queda do líder dos Execution, ela acabaria sendo dividida, e seus membros foram levados pelos Shinigami da Sociedade das Almas. Neste instante, Ishigo havia feito a proposta para 2 dos antigos membros de se juntarem aos Wizards, já que suas habilidades seriam úteis para ele, que seria o atual líder, por substituir Shinji nos Wizards. Os 2 membros seriam Yukio e Hiruka. Ambos teriam aceitado dessa forma, se livrando de serem levados até a Sociedade das Almas. A cidade de Karakura voltou a ter sua paz, e Ishigo estaria em seu quarto comendo pão com chat, Orihime e Uryu. Olá a todos, eu só, Quincy iria se apresentar, mas tomaria um chute na cara dado por Ishigo. Não apareça em cima da cama dos outros. Ishigo sairia de seu quarto pela janela e voaria até onde estaria o Quincy, que por algum motivo queria que Ishigo usasse sua Bankai. Ele tá me provocando de propósito. Vou entrar no jogo dele. Bankai. Gritaria Ishigo, que ativaria sua Bankai. O Quincy pegaria um item de seu bolso, começando a sugar a Bankai de Ishigo. Porém, o processo falharia. Ishigo acabaria o derrotando sem dificuldade. Ele queria roubar minha Bankai. Uma pena para ele que essa não seja verdadeira, como Zangetsu disse. No bolso de Ishigo seu celular tocaria e ele atende. Ishigo, você precisa vir para a Sociedade das Almas. Os Quincy estão atacando. Urahara teria deixado essa mensagem na via telefônica e Ishigo compreenderia, voltando para casa, dizendo aos seus pais que teria que ficar fora por um tempo. Se cuide, Ishigo. Masaki daria um abraço no Ishigo, e o mesmo se ver abrindo um Senkainon ali mesmo e acenando, sumindo nele. Ao chegar na Sociedade das Almas, percebe a destruição em volta e sente a energia espiritual de Byakuya diminuindo, indo diretamente até ele. Ishigo Kurosaki, eu confio as coisas a você. Ishigo absorve as palavras vindo de Byakuya, percebendo que ele realmente decidiu confiar nele para resolver esse problema. O Ishigo sairia como se tivesse usado o teleporte da vista de Byakuya. Foi você que fez isso, não é? Gritou Ishigo para o homem de cabelo longo, que seria o Rei Quincy. Por favor, me permita cuidar desse Shin. O homem loiro do lado de Rei Quincy simplesmente calaria quando o mesmo toma a frente. Não imaginei que fôssemos nos encontrar nestas circunstâncias, mas não importa, e apenas venha. O Ishigo partiria para cima, e o Rei Quincy, numa velocidade superior, pegaria o Ishigo pelo pescoço e o joga fortemente no chão, abrindo uma cratera. Você ainda é fraco. Eu devo admitir que em sua luta contra Izen estava mais poderoso do que apenas isso. Você não deve precisar mais dessa coisa inútil, meu filho nascido da escuridão.
As últimas palavras do rei Quincy seriam dadas e ele apenas com a mão quebraria a Zanpakutou de Ichigo enquanto foi embora do local. O Ichigo ficaria incrédulo por ter pela primeira vez em anos sua Zanpakutou quebrada. Um tempo se passaria e o Ichigo se vê deitado numa clínica. Você acordou, jovem Kurosaki. O Noana olharia para Ichigo e ele se levanta vendo que estaria enfaixado. Aquele cara me quebrou facilmente como se eu não fosse nada. Ichigo comentou baixo e se lembraria de sua Zanpakutou sendo quebrada. O Mayuri pegou sua Zanpakutou para ver se havia alguma forma de restaurar ela, mas ele disse que é impossível se tratando de uma Bankai. Ichigo escuta as palavras vindo de Noana entendendo a questão de suas palavras, mas não ficaria triste por aquela ser sua falsa Zanpakutou que lhe trouxe tantas batalhas memoráveis. Noana ao ver isso nos olhos de Ichigo percebe que sua vontade de lutar não se foi completamente porque perdeu sua arma, o que na percepção dela é admirável. Aliás, a Divisão Zero veio buscá-lo. Com esse último comentário de Noana, o Ichigo ficaria surpreso dos Guardiões do Rei das Almas estarem bem ali. Ele vai andando saindo da clínica, mas não antes de dizer: obrigado por cuidar dos meus ferimentos, nos vemos no campo de batalha. Noana avalia o que Ichigo acabou de dizer. Já no lado de fora da clínica, lá estaria o pessoal da Divisão Zero. Aí está você, jovem ceifador, eu estava lhe esperando. Ishibei deu um sorriso divertido e o resto do pessoal da Divisão Zero vai terminando de fazer seus cumprimentos para o pessoal da Sociedade das Almas. Ichigo Kurosaki, quando teremos nossa batalha? No meio do pessoal aparece alguém com um sorriso característico e como uma aura selvagem. Zaraki Kenpachi, eu prometi isso há quase 2 anos atrás, mas assim que derrotarmos o rei Quincy, ou melhor dizendo seu exército, eu irei lutar contra você, pode ter certeza. Ichigo responde com plena confiança e Zaraki ficaria animado para quando isso acontecer e por fim, Ichigo seria levado até o Palácio Real da Divisão Zero onde ele passaria pelo repouso numa fonte termal para recuperar de seus ferimentos. Em seguida, ele comeria para ganhar energia e nessa a Tenji estava junto, atualmente o Ichigo. Eu sou Nimai Aoetsu, o criador da Zanpakutou. Ele se apresenta de modo estiloso para Ichigo e Renji, mas logo mantém a seriedade na voz. No meu treino, se podemos dizer assim, vocês têm que conseguir encontrar a sua Azaoshi entre milhares delas. Nimai aponta para um buraco cheio de bonecos brancos e ele empurra Renji e Ichigo fazendo eles caírem. Encontrem a sua Azaoshi, uma escolha errada resultará num boneco te atacando. Ichigo Kurosaki, essa vai ser a forma de você se provar ser digno de sua verdadeira Zanpakutou, ao contrário daquela falsa que lhe acompanhou por tanto tempo. Ao ouvir tais palavras, Ichigo se lembraria como um flash do Zangetsu lhe dizendo isso desde que ele era mais novo. Ao fechar seus olhos, Ichigo se concentra em sentir sua Azaoshi. Ele queria saber logo qual era todo esse potencial ocultado pelo Zangetsu devido a ele não ser digno da totalidade. Na parte seguinte, o Ichigo sentiria uma certa aura e abriria os olhos, começando a andar entre as Azaoshi e todas começando a abrir caminho até uma mais ensolada. Te achei, vamos lutar com poder total dessa vez. Ichigo estenderia sua mão e o boneco tocaria, se transformando numa versão do Zangetsu branco. E o Nimai ia sorrir com a rapidez que Ichigo conseguiu encontrar sua Azaoshi enquanto Renji fica surpreso porque o teste mal tinha iniciado há 2 minutos. Com o resultado dado, Nimai juntamente de suas Zanpakutou conseguiu fazer a verdadeira Zanpakutou de Ichigo que pegaria ambas divididas em duas, uma maior representando seus poderes Shinigami e Olove a outra menor representando seus poderes Quincy. Após isso Ichigo chegaria ao treino de Ishibei que seria o último que ele teria que passar da Divisão Zero. Enquanto ele treinava a guerra acontecia com os Shinigami tendo bastante baixa, sendo os capitais os únicos que poderiam combater os Vandenreich que receberam uma letra do rei Quincy. Os Wizards até ajudariam para dar uma diminuída nas baixas e a Iori que seria a atual vice-líder atacaria com um certo em direção ao geral de Valkyrie, mas isso não faria efeito nele quando mesmo revida com um soco para cima dela, a mesma some da frente dele. Você tá arranjando problemas de novo, Iori.
Ishigo olharia para sua companheira enquanto ela fica feliz ao ver ele ali e Geralt o reconhece como inimigo do rei. Eu irei eliminá-lo antes que atrapalhe ainda mais. Geralt comenta e até iria andar, mas sente seus pés presos no chão e ele olha percebendo estar numa areia movediça. Ishigo começaria a andar casualmente ao lado de Geralt. Iori peça para que os Vizards ajudem os outros capitães, esse cara não vai ser derrotado só com esses ataques. Iori entendeu a ordem de Ishigo e obedece enquanto Geralt tentaria sair da areia movediça. Ele fica mais forte à medida que leva dano, mas se eu expor ele a um fenômeno que lhe mantenha apenas parado sem dano, ele não conseguirá aumentar de tamanho e ficar mais forte. Pensou Ishigo, que ignora Geralt enquanto usou seus poderes Fullbring para deixar Geralt afundando naquela areia. No fim Ishigo chegaria à grande sala em que o rei Quincy estaria sentado no trono com sua aparência estando um pouco mudada e cheio de olhos em volta de si. Então ele conseguiu absorver o Rei das Almas. Ishigo tiraria sua Zanpakutou da bainha, olhando seriamente, enquanto o Rei Quincy se levanta do trono. Nos reencontramos, você será uma ótima cobaia para testar meu novo poder. Rei Quincy se mantém confiante e Ishigo deu um leve sorriso, demonstrando a mesma coisa. Vamos acabar logo com essa batalha final, Bankai. Ishigo faria o som de sua voz ecoar pela sala e ele brilharia. Logo um chifre surgiria em seu lado direito, enquanto seu olho muda de cor. Eu vou dar tudo de mim nessa luta! Exclamou Ishigo partindo para cima em uma velocidade superior ao que ele demonstrou antes na primeira luta. E o Rei Quincy, prevendo o futuro com o poder do Rei das Almas, consegue desviar. O Ishigo não desiste e continua a atacar. Em uma brecha o Rei Quincy daria um soco no peito de Ishigo, mas isso não faria o Shinigami voar, pois ele estaria usando a técnica erro, uma habilidade defensiva que apenas os arrancar poderiam utilizar, mas graças ao seu domínio sobre seu poder Ishigo havia conseguido fazer a mesma coisa. Aproveitando que o Rei Quincy estaria muito perto, Ishigo carregaria um Zero em seu chifre disparando o mesmo. Todavia, o Rei Quincy apenas absorveria o Reishi contido no ataque e soltaria uma rajada para devolver o golpe, mas Ishigo desvia para lado e aconteceria uma explosão que tremeria o local. Não posso fazer isso de novo, ele vai acabar devolvendo novamente o Zero, eu preciso pegá-lo desprevenido. Ishigo correria em alta velocidade para cima do Rei Quincy novamente. Dessa vez o Rei Quincy se protege usando sua capa de olhos. No entanto, Ishigo acabaria cortando, o que dá uma leve queimação ao rei devido a sentir seus olhos serem cortados. Muito bem, agora vou acabar com você. Ishigo faria outro movimento confiante de que conseguiria causar outro dano. Todavia, ele não esperava que no meio de seu movimento o rei fosse pegar nele, então fez uma explosão de dentro para fora, queima-roupa no Ishigo, arremessando para longe, fazendo ele bater no pilar. Por essa eu não esperava. Nenhum erro foi capaz de me proteger. Ishigo sentiria seu peito queimar e o Yamabarra se vira olhando para Ishigo. Não irei perder mais tempo, eu vou te mostrar o que eu consegui na Sociedade das Almas, Bankai Zankanutashi. Yamabarra mostraria o seu dispositivo que liberaria o poder da Zanpakutou de Yamamoto e o Ishigo sentiria a grande liberação de Reiatsu. O rei num movimento simples faria todo o palácio sumir pela metade e o Ishigo sentiria seu peito se abrindo e sangrando pouco antes do sangue evaporar devido ao nível elevado de calor. O Ishigo ficaria em choque por tal demonstração e a dor profunda que sentia, mas não desiste e vai para cima de Yamabarra com sua Zanpakutou. O rei acabaria tendo uma visão. Vou destruir sua Zanpakutou! Gritou Yamabarra, quando ele foi atacar usando a Zankanutashi para destruir a Bankai de Ishigo novamente. O mesmo sabendo que o Rei Quincy iria tentar fazer tal ato, apenas abaixou sua Bankai e acertara bem no peito do Rei Quincy, fazendo sangrar. Em seguida seu ferimento começa a se recuperar. O Ishigo também seria a mesma coisa, devido ao seu poder Olov. Daria para dizer que estamos equilibrados em resistência, mas em poder ofensivo ele é mais forte do que eu por causa da Bankai do velho da Sociedade das Almas. Ishigo começa a absorver o Reishi em volta usando seus poderes Quincy, mas o mesmo acabaria tendo uma ideia. Não, eu me enganei, eu tenho um maior poder ofensivo graças ao Fullbring.
Pensou Ichigo consigo mesmo, assim como anteriormente, e ele provoca o rei Quincy com a mão. Quero ver se é tão absoluto assim usando a Bankai do velho. Para Yonabara aquilo seria uma afronta ao seu orgulho e então usaria novamente o poder da Zanka no Tachi e atacaria contra Ichigo, que apenas sorri enquanto em sua volta alguns Reishi o protege e o rei ficaria confuso com aquilo e ao mesmo tempo percebe algo. Consegui, ao dividir pequenos fragmentos de minha alma no Reishi, consegui fazer o contato direto com a alma do ataque, ou seja, agora consigo moldar e manipular o ataque da Bankai dele como quiser. Agora a maior ofensiva dele se tornou a minha maior vantagem. E eu finalmente entendi o poder real de minha própria Bankai, que é negar o próprio destino. Ele não pode mudar meu passado, presente e futuro. A mesma coisa vale para prever todos eles. O desespero dele para quebrar minha Zanpakutou foi esse: ela negou o poder do Rei das Almas de ver o futuro. Agora posso matar ele sem problemas. A ideia só foi possível por causa do meu Reishi e o poder Quincy. Ichigo confirmar consigo mesmo, enquanto Yonabara fica incrédulo com o poder de Ichigo, que ultrapassou o Rei das Almas, algo que ele imaginava ser impossível. Agora com todos os ataques em mãos, Ichigo devolve os ataques da Zanka no Tachi com maior potência, já que os carregou com Reishi, e começa a finalizar o Rei Quincy com tudo de se atacando até mesmo com seu característico Jetsuga Tensho. No final, o Yonabara seria apagado da existência pelos ataques Olov de Ichigo. Com isso a guerra Quincy foi vencida e o resto dos Vandenrich seriam eliminados por todos os capitães. Finalmente acabou. Eu teria perdido essa luta se não fosse por dois fatores: a descoberta de como usar a habilidade de minha Zanpakutou e a conversão de minha alma para Reishi usando os meus poderes Quincy e Fullbring. Após esse ocorrido, o Ichigo seria mais uma vez agradecido pela Sociedade das Almas. Não só isso, como os seus amigos. E assim como prometido lutou contra Zaraki Kenpachi, ele também havia se casado com Hetsu no Ana, tendo filhos com ela e eles vivendo na Terra. Mesmo o Ichigo sendo muito poderoso, ele consegue controlar muito bem seus poderes para não destruir tudo. Fim. Esse é o final da teoria de Bleach. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.